Nós vamos abrir a Bíblia, Efésios 4, de 11 a 16. Abram, por favor, aí comigo. Ok, a palavra de Deus diz da seguinte forma: E Ele mesmo concedeu, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelista, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo vento de doutrina, pelas artimanhas dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Nós vamos orar ao Senhor nesse momento. Deixa a sua Bíblia aberta. Senhor, em nome de Jesus Cristo, a igreja toda se coloca na sua presença para agradecer o Senhor, e eu, como ministro do Evangelho, também agradeço, Senhor, por mais um culto, por mais uma reunião, onde o seu nome será exaltado, glorificado. Aqui o Senhor reina nos nossos corações, e nos dá, Senhor, o entendimento da palavra do Senhor, que é viva e eficaz. Abençoa todos nós, te glorificamos e te agradecemos antecipadamente pelas bênçãos advindas deste culto, no nome de Jesus. Amém. Quero falar sobre a igreja bem ajustada. Eu não sei se é do conhecimento de todos, mas o cristianismo ainda é a maior religião do mundo, seguida de perto pelos muçulmanos. Enquanto os cristãos se contentam com 1 ou 2 filhos, os muçulmanos têm 3, 4, 5 filhos. Enquanto o cristianismo prega paz e amor, o islamismo ganha novos fiéis pela força do petrodólar, pelo terrorismo, que de certa forma tem sido um garoto propaganda em prol do islamismo. Existe um movimento dentro do islamismo chamado Jihad Islâmica, que é o que nós também chamamos de Guerra Santa. Nós temos visto na televisão um grupo de pessoas desequilibradas, chamado de radical islâmico, ISIS. Esse grupo de supostos muçulmanos, eles não são os verdadeiros muçulmanos, porque eles são assassinos, covardes, que se aproveitam, às vezes, das circunstâncias para trazer terror ao Ocidente e ao mundo como um todo. Quem são os inimigos dos radicais islâmicos? Os cristãos, os outros muçulmanos e o Ocidente. Então, praticamente, eles são inimigos do mundo todo. Eles implantaram a Sharia, eles se auto-intitulam descendentes diretos de Maomé. É um grupo terrorista perigoso, porque hoje eles possuem um território, eles já
invadiram um território na Síria e autodenominaram aquele território como sendo deles, quando na verdade não é deles, é um território sírio. Eles movimentam 7 milhões de dólares por dia em contrabando de petróleo. Eles recebem ajuda de mais ou menos 40 países, claro que de forma escondida, velada. E é um grupo que tem implantado medo e tem crescido pelo medo e tem recrutado jovens no mundo inteiro. E esses jovens são recrutados principalmente aqueles jovens que guardam revolta no seu coração. Pessoas que vivem à margem da sociedade, que não tiveram estudo, às vezes não tiveram oportunidade de progredir intelectualmente e financeiramente. Então, esses jovens são os candidatos a abandonarem os seus países e migrarem para a Síria, onde ali eles são treinados dentro dessa filosofia de assassinatos e crimes. É uma pena porque o islamismo cresce por conta dessas loucuras. Mas nós, cristãos, vamos voltar o foco para a igreja. Nós estamos falando de cristianismo e eu quero falar de igreja. Por outro lado, nós também não estamos bem na fita. Vocês sabem muito bem que os católicos e os cristãos protestantes não sentam na mesma mesa. E é lamentável, porque Deus não tem culpa disso. Deus não tem culpa de nós entendermos a Bíblia de forma distorcida e, por conta disso, criarmos as nossas facções. Se, por um lado, o islamismo tem facções, sunitas, xiitas, nós cristãos também temos facções. Nós temos facções romanas, facções protestantes, nós temos facções judaizantes dentro do nosso meio, nós temos movimentos que se dizem cristãos, que não aceitam a igreja, que são inimigos da igreja e se auto-intitulam Salão do Reino e outras coisas mais, que na verdade é um cristianismo voltado para a sinagoga. Então, irmãos, o cristianismo não vai bem. Se nós não cortamos o pescoço de ninguém, mas também não temos comunhão com todos os cristãos. É lamentável. Os cristãos que mais se parecem com os protestantes, com os evangélicos, são os católicos. Os mais próximos de nós são os católicos. A diferença entre os católicos e nós, elas são muito pequenas, quase insignificante. Partindo do princípio que há por parte deles uma devoção aos santos, eles acreditam na intercessão dos santos, e nós não acreditamos, não cremos. Então a diferença não é tão grande assim. Eu não sei como Deus vê isso. Deus olhando lá do céu, eu até queria saber o que Ele pensa de nós. Eu acho que nós fazemos uma péssima propaganda do cristianismo. Eu acho que o maior culpado do cristianismo não crescer somos nós mesmos. E aí nessa hora está todo mundo dentro do mesmo bolo, ninguém escapa. Eu acho que ninguém dá tanto mau testemunho de Jesus na terra como nós mesmos. Nós não temos sido modelo ao longo de 2000 anos para a altura de Jesus. Isso me leva a pensar. Olha, irmãos, o que nós temos visto no meio evangélico é degradante. O que nós temos visto na televisão, sinceramente, não é o verdadeiro evangelho. E aqui não vai uma crítica a A ou a B. Essa semana eu estava na frente da televisão e eu me lembro que o pastor Gessé estava lá em casa
e a televisão ligada num programa suposto cristão. E eu olhei e falei para o Gessé, falei, olha, ninguém tem dado tão mau testemunho do cristianismo como esse pastor aí. O que esse homem está fazendo é bagunça, desordem. Charles Spurgeon viveu no século XIX. E ele disse o seguinte, que haveria um tempo em que para encher as igrejas, os pastores teriam que se vestir de palhaço. E hoje nós já encontramos pastores com indumentária de palhaço e muitas vezes até fazendo palhaçada mesmo. Um pastor amigo meu disse que esteve numa igreja em tal lugar evangélica, estou falando de evangélico, e sentou num dos bancos da frente e tinha algumas pessoas vestidas de palhaço na igreja e um cidadão ao lado dele, e ele olhando para o púlpito, vendo o que estava sendo apresentado, de repente ele viu um negócio passar na frente dele, voltar, e ele assustou com aquilo, que ele olhou, era um irmão com a língua de sogra, soltando a língua de sogra na cara dele, virou palhaçada, irmãos. E quando eu leio esse texto, eu fico me perguntando, quando será? E agora você vai começar a entrar comigo no texto, e você vai começar a ter talvez as mesmas dúvidas que eu tenho, quanto a datas, quanto a formas, e como que Deus vai gerir essas diferenças entre nós. Quer ver? Vamos comigo aqui de novo no texto, como começa a ter uma forma diferente. Versículo 11. E ele mesmo, ele quem, igreja? Não, Jesus. Pelo contexto aí está falando de Jesus, tá? Só a título de esclarecimento. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Muito bem. Então, Deus, na pessoa de Jesus, ele trouxe dons aos homens, e esses dons estão aqui descritos, acho que 5, se não me falha a memória. Primeiro deles, qual é? Apóstolo. Segundo, profeta. Terceiro, evangelista. 4, quinto, mestre. Para quê? Porque Jesus concedeu esses dons à sua igreja. Deus e Jesus não daria esses dons para a sua igreja para satisfazer curiosidade de ninguém. Aprenda uma coisa, igreja, jamais o Senhor vai conceder algo a alguém simplesmente para satisfazer algum prazer e algum desejo de quem quer que seja. Sempre que o Eterno operar na vida de uma pessoa, Ele estará investindo naquela pessoa para que ela possa dar frutos. Sempre funciona assim. O Senhor da glória não tirou o pastor Antônio dos limites da macumbaria simplesmente por tirar, porque daquele lugar de onde eu saí, muitos perderam a sua vida e já não estão mais entre nós. Muitos morreram de câncer, muitos morreram de cirrose, muitos morreram de velhice, muitos morreram de infarto. O povo que andava comigo naquela época, eu digo que 90% já morreu. E eu estou aqui contando história. Por que Deus foi, então, no meio de todo esse grupo de pessoas e se preocupa com um? Ele vai lá e tira aquele homem dali, aquele rapaz dali, aquele jovem dali, tira ele do meio das malhadas e o separa. Para quê, irmãos? Para trabalhar. O Senhor nos tira do mundo, nos prepara e nos devolve para o mundo, para que nós possamos trabalhar e trazer outras pessoas para Deus.
Então, quando chega no versículo 12, você começa a entender que uma igreja bem ajustada precisa estar o quê? Aperfeiçoada. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Quem é separado por Deus? Todos nós. Não significa que eu vou me ajoelhar aos seus pés, hein? Se você morrer amanhã, eu vou me lembrar de você, mas se alguém se ajoelhar para te pedir alguma coisa, saiba que não sou eu, viu? Porque na nossa confissão de fé, nós não cremos que nosso Deus é tão ocupado assim que Ele mesmo não possa resolver os problemas. Pois muito bem, aperfeiçoamento dos santos, diz a palavra, para o desempenho do seu serviço. O que eu acabei de falar? O Senhor vai lá, tira o macumbeiro da macumbaria, da encruzilhada, traz ele, separa ele das malhadas, prepara, aprova, prova, aperfeiçoa para o serviço, para o trabalho. E esse trabalho tem função de quê? Edificação do corpo de Cristo. Nós vamos trabalhar para consolidar o corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? Então dá um nome para nós aí. Igreja. No mundo espiritual, a igreja do Senhor Jesus, ela é chamada de a noiva, ela é chamada de o corpo de Cristo. Aqui na terra a gente chama de batista, assembleia, mas no céu ela é chamada de o corpo de Cristo, do qual ele é o cabeça. Amém? Muito bem. Então nós somos tirados do mundo do pecado, aceitamos Jesus, Ele nos separa, e aí depois Ele nos devolve para o mundo, para trabalharmos e trazermos mais pessoas, para compor a lista daqueles que vão ser salvos. A Bíblia diz que Deus chama as estrelas pelo nome. Tem mais estrela no céu do que areia no mar. A Bíblia diz que Deus chama cada um de nós pelo nome. E a Bíblia diz que Deus sabe o número das pessoas que serão salvas. Quantos bilhões de cristãos existem no mundo hoje? 2 bilhões. Você sabia que de 2000 anos para cá, 2 bilhões de cristãos já morreram? Então, se nós formos contabilizar 2000 anos de história com o tempo presente, e se nós pudéssemos dizer que todo cristão será salvo, seja ele de que religião for, nós já teríamos 4 bilhões de salvos, e a Bíblia diz que Deus conhece cada um de nós. Interessante isso, hein? No versículo 13, diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé. Aí eu empaquei. O verbo empacar significa travar as 4 rodas. Alguém já empacou aqui com alguma coisa? Não vai nem fica. Irmãos, diz para mim, há unidade entre os cristãos? Sim ou não? Não. Você quer ver um exemplo? Alguém já batizou por aspersão aqui? Um pouquinho de água na cabeça? E quando te batizaram por aspersão, te provaram por A mais B, que é a forma correta, sim ou não? Aí você vem para a igreja batista, o pastor Antônio destrói tudo que você aprendeu na Bíblia e fala, não, esse batismo não serve, vamos batizar de novo, e agora é dentro de uma piscina. Aí amanhã ou depois você conhece um outro pastor e fala, não, tem que ser no Rio Jordão. Aí te leva para o Rio Jordão. Você percebe que não há unidade nem no batismo? Quem é que veio de uma igreja onde o pastor não aceitava falar em línguas? Alguém veio de uma igreja assim? Pois é, e ele prova por A mais B
que falar em línguas é meninice, que falar em línguas é coisa do diabo, que falar em línguas é desnecessário, foi um evento que aconteceu na igreja primitiva. Aí você vem para cá e eu digo para você, fale em línguas, busque o Espírito Santo, o enchimento, a plenitude, o batismo. Então não há unidade nos dons. Você aprendeu lá na outra igreja que Jesus Cristo é a segunda pessoa da divina Trindade, da Trindade Santa de Deus. Aí eu chego para você aqui e falo que não é trindade, é triunidade, que trindade é uma palavra idólatra, e eu digo para você, olha, não é trindade, porque trindade é três, a palavra correta é triunidade, que é três em um. Aí você está na outra igreja e ouve falar que crente perde a salvação. Não, o pastor falou, mostrou na Bíblia, o crente perde a salvação. Chega aqui o pastor Antônio fala, não perde não. Perde de jeito nenhum. E aí vira uma discussão. E o povo fica sem entender. Perde ou não perde? Batizo com pouca água, com muita água, como é que é, gente? Sabe o que é isso, irmãos? Falta de unidade. Não há unidade no nosso meio. E eu fico pensando, como é que Deus vê tudo isso? A gente dá tanto valor a detalhes. Eu passei por uma experiência aqui na igreja, há muitos anos atrás, no começo da igreja, onde não houve um desentendimento, mas houve algumas turbulências na liderança da qual eu fazia parte. E numa reunião que nós fizemos com os diáconos na época, o diácono Nilson era o presidente da mesa diaconal, e nessa reunião, eu confesso para você que eu não fui armado, mas também não fui totalmente à la vontade. Naquela reunião, o Senhor falou claramente para mim, sabe qual que é o problema de vocês? Desse jeito, irmão, eu já levei cada uma do Pai, que eu vou falar, ele fica sem jeito de sair do lugar. Ele falou, sabe qual que é o problema de vocês? É que vocês dão muito ouvido à conversa. Eu achei que estava pouco. Ele me perguntou de novo, sabe qual que é o outro problema de vocês? É que vocês são muito adultos. Deus, irmão, Ele sempre bate com luva. Quem dá murro na cara é o diabo. Deus sempre bate com luvas. Sabe o que Ele quis dizer com isso? Primeiro, sabe qual é o problema de vocês? Vocês dão muito ouvido à conversa? É que nós somos fofoqueiros, irmão. A gente fica futricando. Nós ficamos falando um do outro, dando ouvido para o que o outro fala. Porque o fulano falou, porque o Beltrano falou. Deus não se agrada de futricas. E quando ele disse, sabe qual que é o outro problema de vocês? Vocês são muito adultos, vocês são muito melindrosos. Tem hora que a gente tem que ser criança, irmãos. Olha para uma criança. Você pode observar que uma criança fica com raiva do outro, no máximo meia hora. De uma outra criança, já viu? É meia hora. Meia hora. Com pouca coisa elas fazem as pazes, os pais continuam brigados e as crianças já estão trocando pirulito uma com a outra. Então Deus falou, vocês são muito adultos, tem que ser criança. E por isso que Jesus fala, olha, quem quiser entrar no reino de Deus tem que ser igual a uma criança. Porque criança não guarda mágoa, gente. E essa unidade da fé me preocupa, me preocupa. Certa feita, eu fui ao médico, o doutor me fez uma pergunta, ele falou assim, qual é a diferença entre vocês, que são batistas, com os outros batistas? Não vou dar mais detalhes da pergunta. Ele falou, qual é a diferença entre os batistas, que são vocês, e os outros batistas? Aí ele falou quem era. Eu falei, a diferença
é que nós sentamos na mesma mesa, mas não comemos no mesmo prato. Ele falou assim: eu gostei da sua resposta, não me atrevo a perguntar mais nada. Sabe por quê, irmãos? Não há unidade entre nós. Quem não crê nos dons de língua nos chama de criança. E nós que cremos e fazemos uso do dom de língua, chamamos eles de geladeira. Você está assim, tá vendo como a gente vai para o céu mesmo pela graça de Deus? Irmão, porque se for esperar merecimento nosso, nós não vamos para lugar nenhum. Primeiro porque eu não sei onde fica o céu. No que o meu corpo descer a sepultura, meu espírito vai ficar caçando um rumo, que é para onde que eu vou mesmo? Tem que ter um anjo do Senhor buscando a gente. A salvação é pela graça, não é por merecimento. Essa unidade da fé, oh meu Deus, quando vai acontecer isso? A gente não se entende nem entre os batistas, nem entre os evangélicos. Um pastor X abre uma igreja com a pretensão de ser governador. O outro abre uma igreja com a intenção de ficar rico. O outro abre a igreja com a intenção outra qualquer que não seja anunciar o evangelho do reino. Verdade, irmãos? É verdade. Nós temos igreja com motivações de A a Z. Por isso que a Bíblia fala que cego que guia cego, ambos cairão no buraco. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Qual igreja? Qual igreja? Porque eu estou vendo o diabo dar de pinhola na igreja. Não em todas. Mas tem umas aí que abre a porta, fecha a porta. De repente você fica sabendo que o pastor estava envolvido com tráfico de droga. Aí você já fica sabendo que o pastor estava envolvido com pedofilia. Aí você já fica sabendo que o pastor fugiu com a menina de 14 anos. Aí você já fica sabendo que o pastor está desviando dinheiro e comprando propriedade, colocando no próprio nome. Que igreja é essa que o inferno não vai prevalecer? Saiba que é o corpo vivo de Cristo. A verdadeira igreja. E a verdadeira igreja não faz consórcio com o mundo. A verdadeira igreja não negocia sua santidade. A verdadeira igreja, irmãos, ela é chata. A verdadeira igreja, ela é, em certos aspectos, intolerante com o pecado. A verdadeira igreja, ela tem voz altiva e ativa. A verdadeira igreja é uma igreja, no meu entendimento, para a honra e glória do Senhor, que mesmo numa quinta-feira, conta com 200 pessoas. Hoje alguém me procurou, que não é dessa igreja, na hora do almoço, foi me levar um papel, pertence a uma outra igreja, co-irmã, e ela disse: pastor, no culto de quinta-feira a sua igreja é cheia. Irmãos, se você está achando que não, dá uma andada nas igrejas que são 5 vezes maior do que essa e conta para ver quantos tem. Se não for Deus que faz isso, quem é, irmãos? Se não foi Deus que trouxe você aqui, quem foi? A unidade da fé me preocupa, até que cheguemos à unidade da fé. Lá em João 17 diz o quê? Pai, faça com que sejamos um. Vamos ver se a gente consegue ser um? Quem crê que Jesus está voltando de verdade? Se você não crê, não precisa levantar a mão. Quem crê que Jesus está voltando de verdade? Eu também. Há unidade em nós. Quem crê que o dom de línguas é para a edificação de si próprio, levante a mão. Há unidade entre nós. Quem crê que o Espírito Santo ainda está operando na igreja, levante a mão. Quem crê
que o batismo é por imersão? Levante a mão. Não significa que nós estamos certos, irmãos. Eu não estou dizendo que quem batiza com pouca água está errado. Eu estou querendo dizer que nós precisamos ter unidade. Não estou julgando qual batismo que é certo, eu estou julgando é a falta de unidade. Quem crê na palavra de Deus, levanta a mão. Isso é unidade. E o Senhor Jesus, Ele não quer que nós sejamos dono da verdade. Ele quer que nós sejamos unidos, porque a verdade é Ele. Pastor, mas qual é o verdadeiro tipo de batismo? Aí que está o problema, irmãos. Deus não quis revelar isso. Isso para Deus não é relevante. Porque se fosse relevante, Ele diria, olha, irmãos, é para batizar com muita água. Nós cremos assim e batizamos assim porque tem que haver unidade. Uma só fé, um só batismo, um só Senhor. E eu não posso aqui, como é que você crê no batismo? Eu creio no batismo com um copo d'água, então toma. Eu sei, não, eu creio com um balde, então toma. Não posso fazer isso aqui, irmãos. Nós entendemos que é mais bíblico, mas se o outro irmão estiver certo e nós estiver errado, nós vamos para o céu com muita água ou com pouca água. Amém. Tá bom? Muito bem. Lá no versículo 13 então diz, e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Outro problema. Tem gente aí que se autodenomina cristão, mas não sabe quem é Jesus. Estou falando de igreja evangélica. Primeiro, negam a divindade do Filho. Dizem que Jesus é a encarnação de um anjo. Dizem que Jesus não é Deus. Então não há unidade na fé e não há conhecimento de verdadeiramente quem é Jesus. Jesus ainda é a grande interrogação desse planeta. Para muitos, não para nós. O nosso Senhor Jesus deseja que a igreja bem ajustada saiba exatamente quem é o Filho. E eu disse isso esses dias atrás. Por que mataram Jesus? Quem poderia me responder? Porque ele se dizia Filho do homem. Não mataram Jesus porque ele fez milagre. Eles estavam careca para milagre. Estavam nem aí para milagre. Fariseu não estava nem aí. Mataram Jesus por quê? Porque ele era pobre? Não. Tinha tantos pobres igual ele que não morreu. Mataram Jesus por quê? Porque ele falava a verdade? Não. Mataram Jesus por um simples fato, blasfêmia. Ele se dizia ser o Filho do homem. Ele se dizia ser o Filho de Deus. E judeu sabia muito bem o que ele estava querendo dizer. Quando eu digo que eu sou filho de Deus, eu estou dizendo que eu tenho a mesma essência do Pai. Então eu também sou Deus. E isso para o judeu é blasfêmia, porque só há um Deus. E só há um Deus mesmo. Eles não estão errados. Só que eles se esquecem que esse Deus, ele se apresenta como três pessoas. Pastor, eu não entendo isso. Irmão, nem eu. Há unidade em nós. Como é que você entende algo que é sobrenatural? E se a gente for pegar para abrir o verbo aqui, eu também não entendo como é que abre mar. Esses dias para trás, a Record conseguiu abrir o Mar Vermelho. Até hoje eu não sei como é que o Moisés fez aquilo. Eu estou até hoje sem entender como é que Jesus multiplicou pão. Eu também não entendo. Bom, se eu não entendo como é que ressuscita morto, se eu não entendo como é que multiplica pão, como é que eu vou querer entender quem é Jesus na essência? Nós não vamos entender, gente. Isso é solo sagrado. Se a gente conseguir entender que se não aceitar Jesus vai para o inferno, já está bom demais. Se a gente entender isso, já está passando de bom. E pode deixar que a verdade é Cristo e um dia nós vamos saber de tudo. Lá no céu eu quero um apartamento do lado de Moisés. Eu quero chamar o Moisés no final da tarde, falar, Moisés, senta aqui, cara. Explica para nós, como é que foi aquele negócio lá? Fala a verdade, qual foi a palavra que você usou, abracadabra, como é que foi ali o negócio?
Porque ninguém entende isso, irmãos. É milagre, e milagre não tem explicação, é sobre-humano. O povo não sabe quem é Jesus, irmãos. Muçulmano odeia Jesus, chama ele de falso profeta. O espírita chama Jesus de espírito de luz. E por aí vai, tantos erros, irmãos. Jesus não é nada disso, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Filho do homem, Ele é o próprio Verbo que se fez carne. A palavra de Deus, o sopro, habitou entre nós. Pastor, como é que uma palavra de Deus pode encarnar? Irmão, não me faz pergunta difícil. Eu não sei como é que a palavra de Deus encarna. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e pronto, acabou. Eu tive com alguém que não é cristão, evangélico, que se autodenomina espírita, e essa pessoa pegou e falou para mim assim, falou assim, eu vou ser sincero para você. Eu tenho umas coisas na Bíblia que eu não entendo. Eu falei, deu certinho comigo, eu também tenho um monte de coisa que eu não entendo. Mas como é que eu vou seguir uma religião? Quem disse que nós vamos entender tudo que está na Bíblia, irmão? Ô irmão, você vem com esse negócio de arca de Noé? Irmão, que arca de Noé é essa, rapaz? Eu tenho aqui 500 perguntas para te fazer que você não vai responder. Mas e aí, pastor? Eu não questiono, Deus falou, está falado. Eu separo fé e razão. A minha razão é humana, a razão humana não vai entender. Mas a minha fé é divina, e pela fé, Deus não mandou Noé construir, foi só uma arca, não. Deus mandou construir um estaleiro com 500 navios, pronto, acabou. Pastor, que história é essa que a baleia engoliu Jonas? Irmão, se fosse o Jonas engolindo a baleia, aí seria mais difícil, irmão. Mas se Deus falasse que Jonas engoliu a baleia, eu ia ter que acreditar, porque é pela fé. E a gente não questiona situações que nós não conseguimos reproduzir em laboratório. Isso é que é importante, irmãos. A fé não é você entender. E o Moisés chegou na beira do rio, olhou para a água, mediu quantos milímetros tinha do dedão do pé até a primeira onda de água, e aí ele viu que o vento soprava, latitude, nada disso, irmão. Ele chegou e pronto, acabou, e o mar abriu, o povo passou e nós estamos aqui, glória a Deus, pronto, acabou. Fé é isso aí, irmão, que se você começar a tentar entender, você não vai entender. Pastor, explica para mim um dom de línguas. Irmão, eu não sei explicar. Tem gente que consegue falar a língua quando está empurrando o carro, eu não dou conta, irmão. Teve um irmão aí que foi empurrar um carro que tinha acabado a bateria, empurrava, o carro não saía do lugar. Ele falou, espera um pouquinho, aí começou a falar em língua, aí logo ele empurrou o carro saiu andando. Isso aí, o dom de língua não é espinafre não, irmão. Ué? Eu não consigo falar a língua na hora dessa, irmãos. Eu consigo na hora que eu recebo o enchimento do Espírito. Não consigo produzir uma palavra aqui. Pelo amor de Deus. E não vou ficar tentando entender isso, não. Pessoas chegam e falam, pastor, eu tenho medo de falar em língua, e o Espírito Santo me tomar, eu perder o sentido. E o Espírito Santo não é demônio, não, irmão. Misericórdia, rapaz. Você vai continuar sabendo o que está fazendo, você não vai ficar doido. Sabe, Deus vai usar somente as suas cordas vocais e alguma parte do seu cérebro que se comunica com as cordas vocais. Você não vai entrar em alfa, em ômega, negativo, irmão. O pleno conhecimento do Senhor Jesus é a função de uma igreja bem ajustada. Nós estamos trabalhando para isso. Agora, o outro item da função da igreja bem ajustada, a perfeita varonilidade. Quem sabe o que é isso? Maturidade, irmãos. Crente menino é a pior coisa que existe. Crente menino magoa por qualquer coisa. Crente menino, se você não estiver elogiando ele, crente menino,
se o pastor não estiver ligando toda semana para dar uma injeção de ânimo, crente menino, não abandona o pecado, está sempre com um pecadinho a tiracolo. Então falta varonilidade, falta o quê? Maturidade. Qual que é a função da igreja bem ajustada? Produzir nos seus fiéis uma maturidade espiritual. E aí ele diz assim, outra função da igreja bem ajustada, até que cheguemos à medida da estatura da plenitude de Cristo. Que tamanho que é Jesus? Vai saber que tamanho é Jesus? Pois é, você vai ficar do tamanho dele. Você vai alcançar uma igreja bem ajustada, vai trabalhar para que você cresça à estatura de Cristo Jesus. Vou ficar igual Jesus? Não, igual Jesus ninguém fica porque ele é Deus. Mas você vai ficar com a estatura muito aproximada, em santidade, em equilíbrio, em paz interior, em alegria, em mansidão, em paciência, em domínio próprio. Para que, 14, não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levado ao redor por todo vento de doutrina. De vez em quando aparecem uns modismos dentro da igreja, e o povo sai comprando isso. É a unção do leão, a unção da águia, a unção da lagartixa, a unção do dente de ouro, a unção não sei das quantas. Não, isso aconteceu lá em Boston. Queridos, isso é vento de doutrina. Mais importante do que essas coisas é nós sabermos e conhecermos a palavra. É claro que durante a manifestação do Espírito Santo pode acontecer coisas estranhas, mas não faça disso uma doutrina, irmãos. Pelas artimanhas dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro, olha só, já estava sendo profetizado por Paulo que muitos modismos apareceriam na igreja pela astúcia dos homens, levando a igreja ao erro. Ai de mim, se eu ensinar para vocês alguma coisa que não é bíblica, eu vou pagar caro por isso. 15. Uma igreja bem ajustada, seguindo a verdade em amor. Uma igreja bem ajustada deve crescer em tudo naquele que é o cabeça. Quem é o nosso modelo? Jesus. Jesus. Ele é o nosso modelo. Como é que Jesus andava? Se Jesus dirigisse carro naquela época, será que ele furava o sinal vermelho? Se Jesus dirigisse carro naquela época, será que ele dirigia com a mão e com a outra chupava laranja? Se Jesus dirigisse carro, será que ele cantaria pneu na saída? Nós precisamos entender que Jesus é um modelo de tudo. Jesus é um modelo de tudo. Se Jesus estivesse aqui no nosso meio, ele iria nesse lugar que você vai de vez em quando e ninguém sabe? Há um tempo atrás, uma pessoa falou assim: pastor, porque eu vou largar tudo, vou largar diaconato, vou largar tudo nessa igreja. Falou, irmão, eu também vou. Não, pastor, o senhor não pode, não, mas você pode. Eu não posso, não, mas você pode. Por que só você quer ficar na boa? Eu também quero descansar, amigo. Hoje é muito fácil, irmão. Deu qualquer piripacozinho, a gente larga. É a unção do larga. Mulher deu trabalho, a gente larga. Ministério deu trabalho, a gente larga. Pastor deu bronca, a gente larga. CTBAN tem que fazer prova, fazer trabalho, a gente larga. E vai largando. É o ministério do larga.
Você já imaginou se Deus largasse nós também, irmão? Fala a verdade. Ouça, ô anjo, não leva a resposta para aquela pessoa lá não, que eu vou largar ela, deixar ela um ano sozinha, caminhar sozinha, sem eu. Ninguém fica de pé, irmãos. O cair é do homem e o levantar é de Deus. Amém? No versículo 15, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos naquele que é o cabeça. 16, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Como é que Paulo fecha esse texto, essa perícope, com tanta propriedade, dizendo, olha, o amor é o começo e o fim de tudo. Você sabe por que nós estamos reunidos aqui hoje, nessa quinta-feira, com quase 200 pessoas? Por causa do amor de Deus. Você sabe por que você não larga a fé? Por causa do amor de Deus. Você sabe por que você não larga seu marido ou não larga sua mulher? Por causa do amor de Deus. Você sabe por que você não larga seus filhos? Por causa do amor de Deus. Você sabe por que você não dá cabo da sua vida? Por causa do amor de Deus. Tem épocas que a gente não quer mais viver. A gente não fica falando para o diabo não escutar. Tem épocas que a gente está desanimado com a vida. Todo mundo é assim, irmãos. Você olha para um lado, você olha para o outro, você quase que fala o Salmo 121. Eu levo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Eu não sei mais o que fazer. Senhor, eu não tenho motivação, não tenho vontade de viver, perdeu a graça. A vida não tem sentido. O que é a vida? Fala a verdade, irmãos. Até uma certa idade da nossa vida, a gente segue com toda força, com toda garra, porque eu vou fazer, eu vou acontecer, e vai ser assim, vai ser assado. Depois de um certo tempo você vê que o negócio não é bem assim, o tempo está passando. Quando você chega na minha idade, o que você sabe é olhar pela janela, irmão. Você fala, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? E aí você vai perceber que você casou errado, que você fez o curso errado, que você foi para a igreja errada, e a gente vai viver consequências por toda a vida, por um erro que você fez. E outra coisa que eu vou dizer para você, você tem um defeito que é a igreja, não o corpo vivo de Cristo, mas a igreja, a instituição, sabe cultivar, é a falta de perdão. O irmão comete um erro há 30 anos atrás, a igreja não esquece, não perdoa. Verdade, irmãos, eu sofri isso na pele, no começo da minha conversão. Quem é que não veio aqui de uma vida de lama? Fala, irmão. Quem é que não veio da podridão aqui? E de vez em quando a gente encontra uns Judas no nosso caminho para botar o dedo na nossa ferida. Ninguém tem o direito de mexer com o passado de ninguém. Ninguém tem o direito de ficar enfiando o dedo na sua ferida e fazendo sangrar. A igreja tem que aprender a amar as pessoas. A igreja tem que aprender a perdoar. Se você errou há 10 anos atrás, passou, as coisas velhas já passaram. É novo, é tudo novo na sua vida. Igreja, aprenda a perdoar. Nós temos igrejas, irmãos, que se um membro cometeu um pecado, ele senta no último banco, perde a comunhão, não pode ceiar, não pode nunca mais usar a palavra, não pode nunca mais saudar com a paz do Senhor. Irmãos, que igreja é essa? Isso está mais parecido com um radical islâmico. Não cortou a cabeça, mas cortou a pessoa do corpo, amputou. Que igreja é essa? Quem é que não tem pecado? Quem é que não tem passado delituoso aqui? Quem é que nunca deu uma escorregada, irmão? Tem que ter dó dos nossos irmãos, tem que orar por aqueles que estão fracos. A Bíblia diz que nós temos que nos fazer fraco com quem é fraco. Então o nosso papel é colocar... Sabe o que é exortar? A palavra é exortar, quem sabe o que é?
A gente só sabe que exortar é dar bronca, né? Ah, pastor vai me exortar. É, irmão. Exortar é amparar com o ombro. Não tinha a musiquinha lá, encosta a sua cabecinha no meu ombro e chora? Exortar está aqui o ombro, irmão. Pode encostar a cabecinha, pode chorar. Eu sou seu irmão, estamos juntos aqui. Olha, eu conheci um pastor que no momento mais difícil da minha vida, eu era novo na fé. O momento mais difícil da minha vida, ele não dormiu na casa dele, dormiu na minha. No momento mais difícil da minha vida, ele não dormiu na cama, ele dormiu no chão. Eu dormi no sofá e ele dormiu no chão. A mulher dele ligou para ele, naquela época não tinha celular. A mulher dele ligou para ele e falou: você não vai vir para casa? Ela falou: não, hoje tem alguém precisando de mim mais do que você. Isso é amor, irmãos. Isso é amor. Eu nunca tive a oportunidade de agradecer esse homem. Melhor para ele. Melhor para ele. Às vezes é até melhor não agradecer mesmo, porque fica todas as recompensas para a vida eterna. Eu desejo de coração que você seja bem ajustado nesse corpo. E eu desejo de coração que essa igreja faça a diferença na sua vida. Todos, escrevam o que eu estou falando e pode registrar em cartório, que vierem para esse corpo e criarem raízes nesse corpo, todos vão ser abençoados. Irmãos, na finança, no temperamento, no caráter, no casamento, todos. O problema é que a gente sofre de síndrome de mega-sena. A gente quer que o casamento da gente, nosso casamento, ele saia de água para vinho num passe de mágicas. A gente quer sair da condição de endividado e ter dinheiro no bolso, sobrando para esbanjar e ostentar. Nós queremos, irmãos, vencer os nossos defeitos de caráter, mas não quer enfrentar o tentador. Mas todos que criarem raízes no Evangelho, aqui nessa igreja, no Evangelho, pode ter certeza que a recompensa e o lucro é líquido e certo. Amém?